Fala galera, tudo bom? Meu nome é Alex Carvalho, eu sou analista CNPI e esse é mais um vídeo de ações. Mas antes de começar, já lembrar você de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixar o seu like, o seu joinha e também nos comentários, porque hoje a gente vai falar de Vale. E aí, será que é hora de comprar ela? Então, bora descobrir. Bom pessoal, para a gente começar falando da Vale, rapidinho, a Vale é uma mineradora multinacional, uma das maiores empresas listadas na nossa bolsa de valores. Hoje as operações da Vale giram em torno de quase 90% voltado para minério de ferro. Ela está listada na nossa bolsa com o código de VALE3, o que significa que ela tem ações ordinárias na nossa bolsa. Essas ações ordinárias também dão direito a dividendos que a gente fala daqui a pouquinho. É considerado uma blue chip, sendo uma das maiores companhias listadas e também com maior participação na carteira teórica do nosso índice Bovespa. Hoje a Vale é a empresa que tem o maior peso na composição da carteira teórica e gira em torno de 15%. Mesmo que somando a Petro 4 com a Petro 3, a participação das duas ainda é mais baixa do que a Vale, vai ser em torno de 13,5%, enquanto a Vale está aí próxima de 15%. Bom, o que influencia no preço da Vale hoje, para a gente poder analisar ela, além de seus resultados, dividendos, é todo o contexto internacional. Primeiro, a gente está falando de uma inflação generalizada ainda em Europa e Estados Unidos, mas também a desaceleração econômica da China impacta diretamente. Hoje, a China é a principal cliente, principal parceira da Vale. E o mercado imobiliário, principalmente, que é a grande potência da China, ele tem se arrefecido bastante nos últimos tempos. Então, essa demanda mais baixa, isso tem impactado diretamente no preço. A gente vê principalmente o minério de ferro fazendo correção em 2024, onde saiu em torno de 144 dólares a tonelada para próximo de 110 dólares. Então, toda essa retração, toda essa volta do preço da commodity tem impactado nos resultados e isso também a companhia acabou citando no resultado do quarto trimestre. Bom, a Vale, em falando dessas principais quedas, ela cita isso em seus últimos balanços, a demanda chinesa caindo, lembrando que a China ela foi ali um dos países a demorar um pouco mais para voltar do lockdown e isso acabou impactando diretamente na economia chinesa e vem surtindo efeito até hoje em 2024. O fato da economia global ainda estar trabalhando com níveis elevados de inflação e juros também elevados, isso também tira ali do preço do possível resultado que poderia ser melhor da Vale também impacta na commodity diretamente, tanto lá fora quanto também, né, internamente. Bom, falando dos dividendos da Vale, dia 11 de março a data compra ela para quem quiser ficar posicionado, né, teria direito ali, e dia 19 o pagamento de dividendos de 2024, com um total de R$ 2,74 por ação, o que dá ali em torno de 4,2%, tá, sobre o valor de cada ação. Os dividendos da Vale são bem robustos, tá? Ela é bem conhecida por estratégias de longo prazo e também na política de dividendos. Em 2023 ela pagou um total de R$ 6,08 por ação, em 2022 R$ 7,58 e em 2021 foi o dividendo surpreendente ali nos proventos da Vale. Ela pagou um total de R$ 14,65 por ação e foi até hoje o ano de maior pagamento de proventos da companhia. Bom, nos resultados mais recentes, a Vale teve um lucro de 34,75% menor no quarto trimestre, de 2023, com um saldo ali de 2,4 bilhões de dólares. O resultado da Vale foi impactado negativamente pelo incremento na provisão, ela cita isso no seu relatório aos acionistas, atrelado ao rompimento da barragem de Samarco, aquele caso lá de 2015, né, caso de Mariana e Brumadinho, cujo valor é de 1,2 bilhão de reais. Além disso, a mineradora também destaca o potencial com um acordo global com as autoridades brasileiras. Aquele acordo onde a Vale foi condenada a pagar em torno de 47,6 bilhões de reais sobre esses casos de Mariana e Brumadinho, lembrando que vitimou ali quase 300 pessoas lá em 2015, né, o primeiro acidente. E isso ainda pode agravar ainda mais. Esse valor de 47,6 ele pode girar em torno de 98 bilhões de reais, acrescentando ali os juros de mora. Então isso ainda está correndo na justiça, mas a Vale já foi condenada inicialmente ali por esses 47,6 bilhões de reais. Outra notícia que tem impactado bastante no curtíssimo prazo, na verdade da última semana para cá, do último final de semana para cá, e tem também pesado na companhia, fazendo com que as ações perdessem valor nos últimos dias, o Conselho de Administração da Vale, em comum acordo com o presidente da companhia, o Eduardo Bartolomeu, definiu pela extensão do seu mandato até dia 31 de dezembro de 2024. Então ele fica até 2024
somente, e isso já tem gerado bastante ruído com as possíveis interferências políticas também do governo atual em relação à presidência da Vale, e isso está gerando uma certa desconfiança nos acionistas. Algo semelhante ali a gente viu esse cenário de medo e ruído também em Petrobras, que fizeram com que a companhia perdesse valor no seu último resultado, trazendo o preço das ações também para baixo, e isso tem gerado um efeito negativo no preço da ação, levando a Vale para baixo novamente. Então ele fica até o final do ano, mas acompanhando a companhia ali ainda até 2025, tá? A Vale reportou ainda no seu resultado mais recente um EBITDA ajustado das operações ali de proforma que surpreenderam, de um certo modo foi melhor, mas quando a gente olha esse resultado total, esse 34,75% no quarto trimestre de 2023 comparado ao quarto trimestre de 2022, foi o calcanhar de Aquiles, e agora a cereja aí tem sido a permanência do diretor, né, do CEO da Vale até o final do ano somente. Então isso tem impactado bastante no preço, são as principais notícias mais recentes ali que a gente tem trabalhado com a companhia. Bom, então agora vamos dar uma olhadinha no gráfico dela e ver como é que está o desempenho da Vale nos últimos dias. E já na tela para vocês o gráfico da Vale, o gráfico diário. A Vale tem uma movimentação em 2024 acompanhando ali o preço da commodity, né? Saiu de 144 dólares a tonelada, praticamente o minério de ferro, e vem caindo de maneira bastante agressiva, principalmente nos últimos dias, em torno de 5%, 4% vem sido os fechamentos. E começou essa semana também não diferente, né? Mais uma semana que começa, o minério de ferro começa em queda. A Vale nesse momento performance próxima aos R$ 64, ela tem um suporte na casa dos 60 até 65, são regiões ali onde o preço ainda pode acabar segurando a cotação da ação. Mas quando a gente tira o zoom do gráfico para a gente poder entender esse movimento, não é de agora um movimento um pouco mais descendente, um pouco mais travado, eu diria, da Vale. A Vale recentemente já esteve nessa região de preço em 2023 e mais para o final do ano que ela acabou ganhando um pouco mais de força com a alta generalizada do Ibovespa, que, lembrando, renovou a máxima histórica no ano passado. A Vale tem ali próximo aos R$ 90, que é a região ajustada por dividendos, né? Antes era 100, agora 90, como ponto de resistência para ela, que é muito bem respeitado. No entanto, o que chama bastante atenção quando a gente está olhando um pouco mais para o longo prazo nela, é que ela não conseguiu retomar esse topo ali mais recente, parou no meio do caminho, próximo aos 78, quase 80 reais a ação, deixando também um topo mais baixo do que o anterior. Então mostra um pouco mais de perda de liquidez para a Vale recuperar ali até os 90 reais, levando em consideração estratégias de médio até longo prazo. E o cenário mais recente, o cenário de curto prazo, é sim de fato mais vendedor, mais baixista. A Vale tem ali um volume de venda bastante elevado para começar essa semana, e tudo indica que ela vem testar essa região próxima aos 60, que na verdade já testou várias vezes, tá? E não descaracteriza ainda uma tendência de alta para ela. Até esse ponto, apesar da correção sim ser expressiva, e com o preço da ação sendo uma das ações mais caras que a gente tem listada na bolsa, isso pode acabar pesando bastante no bolso do investidor, mas ainda não acaba descaracterizando totalmente uma tendência de alta para o papel. Vou colocar aqui no gráfico mensal e a gente pode ver melhor essa consolidação da Vale com essa inclinação para baixo, né? Onde ela respeitou muito bem aqui a casa dos 90 reais e agora vem pesando bastante aqui no mês de março novamente. Janeiro foi um mês bem difícil, saiu algumas notícias em relação à condenação também do valor a ser pago, né, dos 47,6 bilhões, fez com que entrasse bastante fluxo vendedor no papel e fizesse com que ele caísse aí até a região que ele está brigando agora. Então a Vale começa essa semana pesando mais, hoje está caindo em torno de 3% no momento dessa gravação, em decorrência também do comunicado no dia 8 de março, que a companhia anunciou ali a permanência do CEO da Vale até dezembro somente, né? Isso vem pesando bastante nela. Então, voltando aqui para o gráfico diário, o que temos, né? Um movimento bastante esticado. A Vale é um papel que já tem uma característica de dar muito gap quando a gente olha no gráfico diário, né? Eu até prefiro olhar um pouquinho mais ali no semanal ou mensal para a gente fugir um pouco desses gaps. Mas, como sendo o gráfico principal de muitas pessoas,
ela tem sim esse gap enorme para ser fechado, para voltar ali, mas eu não vejo essa possibilidade no exato momento, tá? Acredito um pouco mais ali na correção dela para os R$ 60 do que voltar de imediato na casa dos 67, seria essa região de consolidação, principalmente porque minério não está ajudando e a gente ainda tem esse mercado bastante inflamado aí, tanto internacionalmente quanto no cenário doméstico. Bom, então agora vamos para o veredito da Vale. Bom, pessoal, e para a gente fechar aqui nessa análise de Vale, lembrando, deixa o seu like, deixa aqui nos comentários se você tem ela em carteira, o que acha da companhia para curto prazo, para longo prazo. Então, para a gente poder fechar o vídeo dela e fazer esse veredito, eu acredito que ainda é um pouco cedo para a gente pensar em estratégias de longo prazo no ativo. Tá? Para curto prazo, a gente pode até sim encaixar algumas operações e fazer parte de composições ali de carteiras, eu acho bem interessante. Agora, para longo prazo, a gente ainda não tem um sinal tão claro na companhia. A commodity, que acaba sendo um dos motores ali para impulsionar de fato a ação para cima, não tem ajudado muito. A gente tem visto essa correção bastante agressiva em 2024, né? Não só nela, mas petróleo também tem sido, as commodities de uma maneira geral vem fazendo uma correção um pouco mais pesada e tem impactado na Vale. Então eu acho que ainda é cedo a gente pensar em estratégia de longo prazo no papel. Claro que a Vale continua sendo uma grande companhia e é difícil da gente ver a Vale perder valor de mercado de maneira consistente ali. A gente sempre fica pensando nesse tipo de ativo como um cenário mais comprador para longo prazo. Mas nesse momento ainda é cedo. O que falta então para poder virar um cenário mais de compra para a Vale mais interessante? No curto prazo não vejo problema nenhum, acho que é interessante a gente pensar ali por deslocamentos onde o papel acaba esticando demais na venda ou se amparando por ponto de suporte. Então me volta a chamar a atenção a casa dos R$ 60 com potencial preço ali de entradas na compra, tá? Tentando levar até a casa dos 65, 66 novamente para curto prazo. Já no longo prazo a gente precisa sim aguardar uma melhora do minério de ferro, acompanhar um pouco mais de perto, ver esses dados da China que vão saindo ao longo do mês e ver se de fato tem uma melhora expressiva nesses dados. Aí sim eu acho que a Vale vai começar primeiramente a mostrar sinal de curto prazo e vai passar um pouco mais de confiabilidade ali para os investidores que estão visando o longo prazo do papel. O resultado de quarto trimestre foi bom, mas eu acho que até o resultado de primeiro trimestre de 2024 a Vale deve continuar nesse preço ali próximo aos 60, 66 reais, não deve fugir muito disso. Aí sim a gente pode ver uma melhora expressiva, também trabalhando junto ali com os dados da China, pensando novamente, quem sabe na casa dos R$ 90 para ela. Bom, eu fico por aqui, espero que tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar também bastante e claro, também se puder compartilhar vai ajudar muito a gente chegar a cada vez mais pessoas aqui a esse tipo de análise, tá certo? Te espero no próximo vídeo e até lá!